Eu me chamo Zinho Bill, tenho 53 anos, sou músico, toco contrabaixo, violão, guitarra, canto, componho. Sou professor da Rede Estadual de São Paulo, efetivo nas disciplinas de matemática e física, bancário e sindicalista, aposentado. Sou filho de pai retirante, nordestino, branco, de mãe migrante do sul, negra. Os dois se conheceram em São Paulo e eu vim a nascer no final da década de 70, em plena ditadura militar, na cidade operária, na época, coladinha ali com a capital, que é Guarulhos. Na minha infância, eu lembro bem de dois ensinamentos, assim, um vindo de cada um. Do meu pai, que era militar na época, de que a gente tinha que obedecer cegamente, que a gente não devia questionar o sistema e principalmente obedecer e acreditar cegamente no governo. E da minha mãe, que era empregada doméstica na época, eu aprendi o seguinte, era me reforçado, fortalecido a ideia de que nós, que éramos pobres, e ainda por cima eu e ela negros, que nós tínhamos um lugar muito bem definido na sociedade, que era um papel de subserviência, que existiam os patrões, as pessoas com dinheiro e os pobres e os subservientes. Era essa que era passado para mim, assim, nós temos o nosso lugar na sociedade e é assim, e isso é imutável. Por ser uma cidade na época extremamente operária, e eu ter começado a trabalhar muito novo, ainda na adolescência, também na adolescência eu descobri o meu dom, a minha aptidão para a música, e mais precisamente o estilo que eu gostava, que eu gosto até hoje, que era o rock, o pop rock, enfim. Nessa época, década de 80, veio acompanhado da grande explosão do rock nacional. E o que eu me lembro bastante da época era que assim, o preconceito das pessoas vinha do fato do seguinte, de que elas achavam que um negro não deveria, né, se meter com rock. É como se houvesse definição já explícita para cada tipo de música e para cada tipo de pessoa. Então, dependendo do seu jeito, do seu gênero, da sua raça, você deveria se dedicar a um estilo, como se estilos musicais, estilos artísticos tivessem esse tipo de rótulo, mas as pessoas acreditavam nisso. O que é bastante curioso hoje, analisando esse período lá atrás, é que o rock Brasil na década de 80, você analisando ele hoje, ele era praticado por uma maioria de pessoas brancas e da classe média. É bem interessante isso. Se você pegar na década de 80, por exemplo, os expoentes negros do rock que eu me lembre, por exemplo, eram Renato Rocha, baixista da Legião Urbana, e o Clemente, guitarrista, cantor e líder da banda punk Inocentes. Então, para você ver, só foi melhorar na década de 90 com a inclusão de outros eixos musicais que não só o de São Paulo, Rio e Brasília. Então aí entra principalmente o Nordeste, né? Bahia, enfim, Fortaleza, Recife, né? Com o movimento Mangue Beat, entra Minas, né? Com seus expoentes de lá, e a miscigenação maior, ou seja, que a gente teve lá na década de 70 com a MPB, por exemplo, que era muito mais plural. Então, o que eu enxergo disso tudo é que o movimento negro, seja em qualquer vertente, seja nas artes, seja no direito social, seja na política, ele não tem trégua, ele tem que ser incansável na defesa dos direitos e na inclusão do negro.